Márcia Zaru já está conosco aqui nos estúdios da Nova Brasil. Márcia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes da Nova Brasil Brasília, sempre às segundas-feiras aqui, marcando presença, falando sobre a nossa cidade. Muito bem. Bom demais. E hoje a gente fala de PPCub, não é? Umas letrinhas aí que muitas vezes a gente ouve no noticiário, volta e meia na Câmara Legislativa a gente ouve também, e é justamente o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, correto? Sopa de letrinha, né? Mas eu acho importante a gente se familiarizar e saber e acompanhar, mesmo os leigos como nós, que não somos arquitetos, que não somos urbanistas, mas somos moradores de Brasília, e esse centro tombado é o nosso centro histórico. Então, eu acho muito importante a gente acompanhar. Eu separei algumas fotos para quem está acompanhando pelo YouTube, que a minha mãe tirou em vários momentos diferentes, então vocês vão ver imagens com grade, sem grade na esplanada, só para a gente ver como essa cidade é linda, 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 olha linda. Aqui, olha que beleza essa foto. A gente acaba esquecendo o quanto ela é bonita, né? Porque a gente acostuma olhar para as coisas ruins, mas acostuma olhar para as coisas belas também, e às vezes não repara, passa por ali e não repara na beleza que Brasília tem. Ela está incluída na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Então, é um local, Brasília, esse centro histórico, pertence a todos os povos do mundo, independentemente de onde esteja localizado. A gente está localizado aqui no Brasil, capital brasileira, e todos os olhos do mundo olham para essa cidade com carinho, como um bem a ser preservado. Brasília é um marco, né? Não só do modernismo, na arquitetura, no plano urbanístico de vanguarda do Lúcio Costa. Ela foi inscrita nessa lista de Patrimônio Cultural da Humanidade em 1987. Além disso, Brasília foi tombada como patrimônio histórico pelo IPHAN em 1990. Isso em âmbito federal. E vários monumentos são tombados em âmbito local. Ou seja, é tombada no âmbito federal, local, e está na lista de patrimônio mundial. Isso não é pouca coisa, gente. Então é preciso ter regras claras, normas claras de como essa preservação deve ser feita. Por isso a importância dessa sopa de letrinha que a gente falou, né? O PPCub, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Ele engloba as seguintes áreas: Plano Piloto, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste Octogonal e o setor de indústrias gráficas. É o principal instrumento que vai nortear a política urbana dessa área, além de reunir toda a legislação urbanística dessa região. Tem o objetivo de preservar, desenvolver, revitalizar e modernizar esses locais. Tem uma audiência pública que as pessoas vão poder ser ouvidas, os moradores poderão ser ouvidos nessa audiência pública, dar sugestões, e aí é o que eu digo, mesmo a gente sendo leigo, não sendo nem arquiteto nem urbanista, eu acho que vale a pena acompanhar, dar uma olhada na lei, está disponível no sistemas.df.gov.br/ppcub _CEDU com H no final. Esse é o endereço para quem quiser consultar essa lei. O interessante é que essa lei está sendo discutida há mais de 10 anos. Então, não é um projeto recente. E eu acompanhei em 2013, quando a lei começou a ser discutida, e não era, na época, uma lei de preservação. Era uma lei de destruição da nossa cidade. Por isso que eu acho que a gente também tem que ficar muito atento. Na época, tinha várias áreas onde hoje não pode haver construção, que o plano daquela época previa que poderia haver construção. Ou seja, essa característica que a gente tem em Brasília, que é maravilhosa, de cidade-parque, ia acabar se perdendo. Tinha uma coisa muito polêmica, que era a construção na quadra 901 Norte de prédios com gabarito tão alto quanto do setor hoteleiro. Então, Caramba. Tinha umas distorções assim que você ficava, gente, não é possível. Tinha a previsão, chegou até a previsão de uma construção de um centro comercial naquela parte do canteiro central do eixo monumental, entre a Igreja Rainha da Paz e a antiga Rodo Ferroviária. Ou seja, praticamente um shopping ali no meio do eixo monumental. Então, tinha todas essas distorções. Em 2013, quando a lei começou a ser discutida, houve uma mobilização muito grande das entidades.
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, organizações como Urbanistas por Brasília também foi extremamente atuante. A sociedade se mobilizou e falou, não queremos que estraguem Brasília. E aí esse projeto foi revisto, ele não passou justamente pela pressão dessas entidades. E aí foi revisto, ele foi totalmente refeito, reelaborado no governo Hollenberg e agora está sendo discutido nesses 2 mandatos do governo ibanês. E aí agora o projeto não tem grandes problemas, não tem nada assim que você... Eu li as 67 páginas do projeto no fim de semana, passei o fim de semana estudando o PPCub, olha que legal. Muito bem, muito bem. E não vi nenhuma grande distorção. É um projeto que trata de mobilidade, de acessibilidade, mas que mantém essa característica da cidade-parque, que é a característica que eu acho que dá a maior qualidade de vida e essa coisa linda que Brasília tem de muito verde, de muito respiro, né, no meio das construções. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que estar atento, acompanhando, porque eu acho que não só quem mora nessas áreas que estão atingidas pelo PPCub, que vão receber esse regramento dessa nova lei, mas as outras regiões administrativas, porque esse é, como eu falei, o nosso centro histórico, né? Tem que ficar de olho, Márcia, porque muitas vezes não está ali no projeto, mas vem um jabuti durante a votação, durante a tramitação, as pressões são grandes de todos os lados, especulação imobiliária, gente que se aproveita de um assunto chato, técnico, complexo, sabe que a população não está de olho, né, para fazer aquilo que muitas vezes não é o bem para a nossa cidade. Então, a gente faz muito bem em tratar desse assunto aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Com certeza, é sempre uma queda de braço, né, entre o plano original e a especulação imobiliária. A gente já falou aqui, inclusive, do Lago Oeste, né, fizemos uma coluna inteira falando sobre isso, né. Sim. Essa pressão para haver um adensamento populacional, mais construções. E aí eu trago uma imagem da Maria Elisa Costa, que é a filha do Lúcio Costa, do urbanista responsável por esse projeto lindo urbanístico que a gente tem em Brasília. Ela falava uma vez que preste atenção nas sinfonias. Você tem aqueles momentos assim de grande tensão na sinfonia e depois você tem um silêncio, porque você tem com isso aquele equilíbrio e você valoriza o que vem depois, a nota que vem depois, a frase musical que vem depois. E ela comparava Brasília a uma sinfonia, dizendo que os espaços verdes são esses silêncios em Brasília. Que bonito isso, eu achei hein? muito poético, muito bonito, e eu acho que ilustra bem a importância da gente manter a cidade realmente com essas características que fazem de Brasília uma cidade única. Além, obviamente, dos prédios, dos monumentos que são lindos. A gente viu aí, quem está no YouTube acompanhou as fotos. Se o Davi quiser mostrar de novo, eu acho que nunca é demais. Como é o nome da sua mãe, Márcia? Sandra Beatriz Aru. Sandra Beatriz Aru, um beijo para a senhora, dona Sandra. Que fotos, hein? Eu peguei das redes sociais dela mesmo. Separei e coloquei aí para a gente ter essa beleza, para a gente ver, porque eu acho que é isso que eu falei. Como a gente acostuma olhar, às vezes a gente não dá o valor que a gente deveria dar à cidade. Então é importante a gente ter essa noção, né? O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz, disse que a proposta já tem o aval do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, IPHAN, e que esse projeto, essa minuta, usou como referência a portaria número 166/2016 do próprio IPHAN. Além disso, foi debatida por mais de um ano em 29 reuniões com entidades civis e do GDF, e por isso ele acha que a proposta de lei está madura e pronta para seguir os próximos passos. Então, assim, debate não faltou, mas é bom que as pessoas participem dessa audiência pública dia 11 de novembro. E é bom que as pessoas passem os olhos nessa minuta da lei. Não custa nada olhar. Eu acho que tem coisas interessantes. Eu fiz uma coluna aqui dedicada aos famigerados fios aéreos. Inclusive, a gente viu hoje no jornal essa queda desses postes lá na Granja do Torto, e a gente viu os fios espalhados ali na pista, né? Eu lembrei na hora dos fios aéreos que a gente tem no Parque da Cidade, em outras áreas. Aí o Davi já colocou as imagens aí desses fios no meio da pista, um perigo. O PPCub também trata dos fios aéreos. E assim que aprovada a lei, a cidade terá 2 anos para enterrar os fios.
Então, Olha. também é tratado, isso também é tratado no BPCUB. Então, é importante porque são coisas que estão descaracterizando, né, o plano original da cidade, que não deveriam estar ali, né? Esses fios aéreos não deveriam estar ali. Os do Parque da Cidade são uma coisa que me incomodam, assim, todas as vezes que eu passo ali, eu fico chateada. Eu também tô com esse incômodo já, viu, Márcia? Você que criou esse incômodo em mim. Que bom, eu acho bom esse tipo de incômodo nos moradores, Sim, sim. porque vira uma cobrança também para que as autoridades tomem providências. Bom, eu conversei também com o arquiteto Tiago de Andrade, que acompanha esse projeto do PPCUB há anos, como ex-presidente do IAB e ex-secretário de habitação do governo Hollenberg. Ele avalia que o projeto está bem distante daquelas distorções da primeira versão que a gente teve em 2013. Mas ele chama atenção para alguns pontos. Abre aspas. Um plano de preservação de um bem tombado deve sempre partir do reconhecimento dos valores a serem preservados e os ter sempre como norte da lei. Nesse sentido, ainda me parece que falta clareza e simplicidade na estrutura da lei para que as intenções da preservação orientem o futuro da cidade, e não o contrário. A cidade precisa entender claramente a visão de futuro que o PPCUB propõe, a partir da preservação e valorização do patrimônio cultural da humanidade. Isso é mais do que a mera obrigação de manter o bem tombado. É qualificá-lo para o futuro, pois ainda temos muito a inventariar, reconhecer e articular para que Brasília faça jus ao seu título de metrópole contemporânea tombada. Fecha aspas. Então, ele pede um pouquinho mais de clareza e, às vezes, a lei, quando é muito enrolada, fica pior para as pessoas. É ali que mora o perigo. É ali que mora, ali que podem aparecer os Isso. tais dos jabutis, né, Diego? É. A gente escuta muito, né, Ariane, Márcia, você ouvinte, gente falando o seguinte, mas a cidade precisa se desenvolver, a cidade precisa mudar, se atualizar. Tudo bem, a gente não está questionando isso e muita coisa já mudou, né? Se você parar para pensar, uma cidade que tem setores específicos, hoje você não tem mais hospital somente no setor hospitalar, hoje você não tem mais escola somente no setor pensado originalmente para ser de escolas, ou seja, a cidade sim está em movimento, muita coisa tem acontecido em Brasília. Agora, isso não pode servir de argumento para uma justificativa de desfiguração daquilo que foi sonhado para a nossa capital, né, Márcia? Exatamente, é exatamente isso. A cidade não está engessada, mas as características principais da sua essência precisam ser mantidas. Gradear, por exemplo, esplanada dos ministérios. A gente viu fotos da esplanada sem grades e da esplanada com grades. Como faz diferença? Como isso agride o plano original da cidade? Os fios aéreos, como a gente falou aqui, o cercamento dos pilotis, uma série de coisas. E a fiscalização, depois da aprovação do PPCUB, deve ser muito mais rigorosa. Isso é bom também, porque a gente vai ter parâmetros rígidos para saber o que está certo, o que está errado, e a fiscalização vai poder ir em cima de quem tiver errado. Então, nessas fotos que a sua mãe fez, tem uma da estátua da Justiça. Que hoje em dia é impossível fazer aquela foto ali de tão perto, né? Pois é. Porque as grades não nos deixam mais, né? Pois é bem verdade que a minha mãe tem uma daquelas lentes de fotógrafo de campo de futebol, assim, sabe? É incrível, porque eu não sei nem como é que ela aguenta carregar, porque é um equipamento bem pesado, mas ela é fotógrafa passarinheira hoje, então ela tem aquelas lentes que pegam o passarinho lá na maior distância, né? Muito então bem. é isso. Aí eu queria só deixar o serviço da audiência pública, vai ser dia 11 de novembro, às 9 da manhã, no auditório da FEPEX, na quadra 3 do setor médico hospitalar norte. E também vai ter transmissão pelo canal do YouTube, @Conexão Sedu, sempre lembrando que tem o H no final, /vídeos. Então, quem quiser acompanhar presencialmente dia 11, pode ir lá de manhã. Quem quiser acompanhar pelo YouTube, também vai conseguir. E aí tem aquele trâmite, né, que vocês sabem. Audiência pública, aí depois volta para a secretaria para fazer ajustes, incluir alguma coisa, volta para o Complan, que é o conselho que define, para dar o aval, para depois ir para a Câmara Legislativa. Então, eu imagino que esse projeto só vá para a Câmara Legislativa o ano que vem. De qualquer maneira, é um assunto para todo mundo que ama Brasília ficar de olho. Olha, eu digo que a nossa audiência é qualificada e eu tenho provas disso, tá? O Leandro Graz, presidente nacional do IFAM, está acompanhando o nosso jornal agora, nesse momento.
e acaba de me mandar uma mensagem dizendo: boa conversa com a Márcia Zaru, estou acompanhando aqui, o PP Cube é muito importante, mensagem do Leandro Graça. Não, e o Leandro Graça está fazendo um papel importantíssimo, diga-se de passagem, nessa preservação da cidade. O secretário de Cultura esses dias estava dizendo que eles estão fazendo uma revitalização ali da Praça dos Três Poderes e tem que trocar a pedra portuguesa. E que o IPHAN está em cima, inclusive, para manter os mesmos quadrantes, as mesmas pedras nos mesmos quadrantes ali da Praça dos Três Poderes. Então, é um olhar muito carinhoso e muito rigoroso nessa preservação da cidade. E a gente fica muito feliz de ter um IPHAN atuante, porque Brasília precisa ser preservada. É uma pérola, é uma joia. E é uma joia que é, como eu falei, considerada pelo mundo inteiro como um grande tesouro. Então, a gente daqui tem que considerar também e cuidar muito bem desse tesouro, porque a gente vive nele, né? Muito bem. Isso aí. Conseguimos falar de PP Cube com um assunto leve de importância. Muito bom, né, Márcia? Trouxe essas fotos lindas de Brasília para dar uma suavizada, um respiro, né? Já que o assunto é árido, a gente traz essa beleza de Brasília para dar uma melhorada nesse início de semana. É essa a proposta do jornalismo aqui da Nova Brasil. Muito bem, então fica o serviço aí completinho para você, 11 de novembro, 9 da manhã, não é, Márcia? 9 da manhã. Lá na FEPEX. Na FEPEX, quadra 3 do Setor Médico Hospitalar Norte. Muito e bem. Também quem quiser acompanhar pelo YouTube consegue. Então não tem desculpa. Quem quiser ver o que está acontecendo, e é bom que os olhares estejam sempre muito ligados no que está acontecendo na cidade, porque a nossa qualidade de vida depende disso, e essa sinfonia linda que a Maria Elisa Costa falou, né? Olha, se é a primeira vez que você está ouvindo a coluna Nossa Cidade da Márcia Zaru, seja sempre bem-vindo, bem-vinda todas as segundas-feiras aqui dentro do Jornal Nova Brasil Brasília. E se você quiser ver as outras colunas que você perdeu, basta entrar no nosso YouTube, no canal Nova Brasil FM Brasília, tá tudo lá na íntegra para você. Muito bem, hoje foi demais, como sempre. Márcia, obrigada por mais uma coluna. Boa semana para você. Eu estou muito feliz porque eu estou recebendo muito retorno da coluna, inclusive no Instagram, o @MárciaZarur ou o @Nova Brasil Brasília. A gente sempre posta alguma coisa lá e as pessoas comentam. Tem uma troca muito rica com os ouvintes e eu estou muito feliz porque a audiência da Nova Brasil está só crescendo, né? A gente vê o tempo inteiro gente nova entrando, acompanhando, discutindo a cidade, que é o nosso principal objetivo aqui. Ficar de olho, esse olhar crítico, mas carinhoso, né? É isso aí. Eu desejo uma ótima semana, mesmo que ela seja difícil. Que ela seja maravilhosa. Muito bom. Até segunda que vem, Márcia. Até.